Isso é uma discussão muito ampla, claro. É o primeiro tópico que eu costumo abordar no meu curso de pós-graduação, na disciplina que eu ofereço, modos de produção do espaço na arte contemporânea. Eu vou fazer uma vista de sobrevoo, alguma coisa introdutória, e eu preparei aqui para vocês, e eu espero que dê insumos suficientes para que possamos discutir, e para que eu possa aprofundar alguns aspectos e também dirimir eventuais más colocações que essas apresentações muito sintéticas e breves terminam provocando, sugerindo, e é sempre muito arriscado. Então, eu me lembro de uma frase que eu gosto muito de T.S. Eliot, que na apresentação de uma mesa redonda, numa palestra, ele começava pedindo desculpas por aquilo que ele havia dito e não havia pretendido dizer, que é isso que acontece, já em qualquer que seja a situação, você fala, mas não necessariamente você garante a compreensão, né? Ela nunca é límpida, nunca é cristalina, nunca é transparente, né? Isso quer dizer que, da minha parte, virão problemas, e acho que a conversa com vocês poderá me ajudar nesse sentido e eu tentar precisar certas questões. Do monumento ao monumento negativo, então, logo à saída, é importante ressaltar que o monumento ele cumpre um papel crucial dentro da história da arte, nomeadamente no campo da produção tridimensional, no campo da escultura. Durante muito tempo, ela esteve ligada a isto, exclusivamente ou prevalentemente a isto. Tá? E nós temos assistido, do final do século XIX aos dias de hoje, um desmantelamento dessa noção, com críticas de todas as ordens. Como nós veremos, veremos de modo indicativo, de modo sumário, não tenho nenhuma pretensão de sequer meio que apontar todos os elementos, não é? Então, que envolvem isso, que perpassam, que permeiam esse conceito. Mas o aspecto primeiro a salientar, e aí eu uso esta escultura, que é uma escultura clássica. Quando a gente pensa em monumento, pensa em alguma coisa como essa. No caso, um monumento do soviético, em período stalinista total, aonde os artistas já rezavam, porque eram obrigados a rezar, na agenda do realismo socialista, que é estabelecida a partir de 1934, sobretudo. Muito embora antes disso a produção artística já vinha sofrendo golpes sucessivos. Os famosos construtivistas soviéticos já foram gradativamente sendo marginalizados, expropriados, e a essa altura não havia espaço algum que não esse, que é o da dignificação, que é o do marcar dentro do imaginário das pessoas, e para isso a escultura tem um papel fundamental, certas imagens, e essas imagens elas eram tratadas de modo a serem superlativas. O que a gente vê aqui, que são os trabalhadores de um kolkhoz, como a gente está vendo, eles são super-heróis. Eles têm os peitos nus, rígidos, como se diria hoje em dia, eles têm o abdômen muito bem desenhado, não é? Então, eles são fortes e eles se projetam nessa diagonal, eles têm a ver com figuras que estão à proa. Qualquer referência com a proa do Titanic não é à toa aquela imagem de quem está à frente, quem se projeta. Se vocês lembram, existe um monumento feito pelo Tatlin para o Lenin, em que aparece o Lenin como comandante do povo. E ele está, de fato, como que se arrebatando, jogando-se para as massas. Então, esta ideia, a ideia de monumento, vem do latim com a ideia de memória, ela confina com a ideia de memória, com a ideia de fixação de alguma coisa que merece ser lembrado, que deve ser lembrado, e que na conta de alguma coisa que nos dá suporte, nos dá um certo estofo. Então, esta magnífica escultura, porque eu acho que dá para
para qualificá-la desse modo, ela é muito impressionante e muito eficaz. Né? Ela está no alto de um pedestal e ela coloca os trabalhadores no proscênio, ao que há de mais importante, o de mais forte, e eles estão empunhando os seus instrumentos, são instrumentos de trabalho. Né? Nós estamos vendo aí o martelo numa mão, a foice na outra. Né? Então, ele congrega, ele junta esta ideia. Dentro dessa construção, um aspecto fundamental é a base ou pedestal. Isto é um aspecto basilar da escultura monumental. Quanto maior a escultura, maior a base. A base, quando você fala, inclusive, a ideia de monumento, é alguma coisa inesquecível, mas ela tem uma dobradiça, essa palavra. Ela também quer dizer alguma coisa imensa, alguma coisa grande, alguma coisa que é quase inabarcável. Então, a gente tem acontecimentos que são monumentais, como um gol monumental, enfim. A palavra monumento, ela invade todos os setores, porque ela está, ao mesmo tempo, se referindo a alguma coisa, símbolo muito forte, e, ao mesmo tempo, de uma escala muito grande. Né? Então, e com isso, com uma grande base, um grande pedestal, ele tem a função, correlata à função da moldura em relação à pintura. Sabe-se que era muito comum isso no Cinquecento, por exemplo, o moldureiro ganhar mais do que o próprio pintor. Quer dizer, a moldura na pintura como sendo o batente, como sendo o umbral, como sendo aquilo que valoriza a parede e sinaliza que o que está dentro da moldura é que é importante em relação ao resto. Quer dizer, um pedestal como se vê enorme, como este aqui, embora não tenha a medida, não consegui alcançar a medida, ele nos obriga à seguinte coreografia. Perto dele, quanto mais você se aproxima, mais você tem que erguer o seu próprio rosto. Então, de tal modo que a escultura, propriamente dita, ela fica contra o azul do céu, quando ela não fica contra a luz, não precisa ser diretamente. Mas você está olhando para o céu, vem muita luz a partir disso. E isso, é claro, amplifica o poder sobre ela. É muito comum a estratégia de fazer com que uma imagem seja mais magnífica, imagem fotográfica, me refiro, quando você trabalha na contraluz, de modo a construir uma silhueta. E isso torna mais misteriosa, maior, você fica apequenado diante dela. E a ideia de esculturas, ela pode ser uma coisa, não tem limites, como esse trabalho do Isamu Noguchi, Escultura para ser Vista de Marte, que é um projeto de 47, e qualquer livro de land art coloca esse trabalho como um trabalho pioneiro. Isso é um trabalho não realizado, embora ele tenha sido um escultor e, inclusive, um paisagista, e fez muita coisa para a paisagem, esculturas para a natureza, mas eu quero chamar a atenção para vocês que isso é feito em areia, e isso tem 30,5 centímetros por 30,5 centímetros. Quer dizer, isso é areia compactada. Isso é uma maquete, tá? Mas que lindíssima ideia de você fazer alguma coisa para ser vista de fora do planeta. Esse tipo de pretensão, ela também atravessa. O que imagina o sujeito que fez o Imhotep, que faz pirâmides? Né? Qual é a pretensão do faraó que está aí por detrás? O que ele pretende com isso? Ou também eu fiquei muito admirado quando soube que a única coisa vista a partir da Lua aqui na Terra, construída pelo homem, são as muralhas da China. É muito interessante esta pretensão. E aqui eu quero chamar a atenção para um outro trabalho, e com isso eu vou abrir o espectro. Tá? Quer dizer, eu saio de um monumento característico, quer dizer, uma espécie, mal comparando aqueles trabalhadores com o nosso bandeirante, aqui do Borba Gato, porque o nosso bandeirante tem predicados distintos, eu diria. Passo por uma maquete de uma land art, quer dizer, quando os artistas começam a pensar intervenções na paisagem, e não mais dentro de uma sala, não mais colocar objetos,
E aqui eu passo para um outro canal, ligo uma outra esfera, que é esse trabalho do Joseph Beuys. Esse é um trabalho que ele realiza numa galeria. Esse trabalho é feito, a galeria é fechada, você não tinha acesso, você era capaz de vê-lo pela janela da galeria, pela vitrine da galeria. Ele ficava, ele aí, que nós estamos vendo, ele próprio artista, com o rosto envolvido em cera e numa folha de ouro, e ele tem uma lebre morta que está no seu colo. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre quem foi Joseph Beuys e a modalidade de contribuição dele. É um artista muito amplo, a sua obra é uma obra pletórica, ela despeja sentidos para tudo quanto é lado, mas vale a pena lembrar que das raízes, das fontes dos monumentos é a máscara mortuária. Então, você faz uma máscara mortuária e essa máscara, você tira o molde do rosto do defunto, tá? E você tem que colocar uma cera para que, no momento em que você tira o molde, quando ele seca, o gesso, enfim, qualquer outro material que você for utilizar, ele não arranque a pele. Então, esta cera ela é utilizada, e a cera que ele está usando aqui é uma cera de abelha, e ele está usando uma cera de abelha porque ele fala que o pensamento é como se fosse um mel. Ele sai de uma situação líquida, disforme ou informe, e ele se organiza. O pensamento é o pensamento organizado. Então, as ideias, as palavras se concatenam, elas adquirem uma estrutura, você pode aproximar de um cristal, a maneira do mel, que é de líquido, e quando se esfria, ele vira também uma substância acristalada, uma substância dura. E por que você faz máscara mortuária? Porque, de alguma maneira, você quer preservar a presença daquela pessoa entre nós. Portanto, um processo mágico, em última análise. Você quer que aquela figura, aquela pessoa que você admira, ele continue entre nós. Ele continua pela memória, mas, evidentemente, a presença dele, do rosto, do seu último rosto, ela exerce ela é mais tangível. Então, a sua tutela é mais evidente e mais próxima, né? Ele coloca ouro aqui, também faz essa menção, porque o ouro é um material puro na transmissão de energia. Isso nada tem a ver com o ouro do dinheiro. Tem a ver, claro, porque o ouro é raro também, mas tem a ver com a transmissão de energia. E ele está conversando com uma lebre morta, porque a lebre é um animal totêmico. A lebre, como todos os animais, enfim, porque nós, os animais, estamos nivelados, não há diferença. Então, ele aqui ele rende um tributo a um animal do qual nós extraímos a carne e a pele. Nós nos aquecemos e nos alimentamos. E ele está meio que devolvendo, de algum modo, o que é feito para os animais, contando para eles, explicando sobre ele pintura, que é o refinamento da nossa cultura, uma das provas do nosso espírito, de como ele pode ser sutil e fino. Não quero dizer com isso que este trabalho se reduza, mas quero chamar a atenção para a força do símbolo, da presença do símbolo, do monumento como atualização. É por isso que as pessoas depositam flores à beira dos monumentos com muita frequência. Aqui um trabalho também recente do Anish Kapoor, que é um artista hindu e que foi cedo para a Grã-Bretanha, estudou em Londres, estabeleceu-se como artista. Em 92, na Documento de Cássio, ele fez esse trabalho, chamado Descendo para o Limbo, e o trabalho de fora, e fica ainda na praça central de Cássio, ele, obviamente, é confundido como sendo um grande pedestal de uma escultura que não há. Não é? E isso, de algum modo, é uma atualização sobre, afinal, o que é que nós cultuamos? O que é que hoje nós julgamos dignos da nossa atenção, a ponto de colocar a maneira, por exemplo, de um trono, situarmos num espaço que está fora do nosso espaço, que está além. A pedestal, já disse,
é um aspecto chave desse processo. O Anish Kapoor fazia o seguinte: você não tinha nada neste cubo, e em lugar de você olhá-lo ao redor, porque todo cubo, todo pedestal, não precisa ser cúbico, claro, ele abre como que uma clareira ao seu redor. Quanto maior, maior a clareira, porque ele supõe alguma coisa que vem em cima dele. Aqui, no caso, não só não tinha, como tinha uma porta, de tal modo que você tinha que entrar na porta. E essa porta, ela foi calibrada. Isso aqui tem 6 metros de aresta, tá? 6 por 6 por 6. Ela foi calibrada para que ela fosse, de fato, estreita. E eu entrei nesse trabalho, eu estava em 92, aí, nessa primeira semana, isso estava lotado. E a fila era aproximadamente uma hora. E quando eu estava pertinho da porta, saiu um cara irritado de dentro e falou assim: 1 hora para ver um tapete preto no chão. Furioso. Aí nós nos entreolhamos, e aí, porque entrava um grupo de 12, 20, sei lá, e entrava cuidadosamente, saía o grupo, entrava outro grupo, e havia um sujeito dentro que nos organizava em redor, assim, em um círculo. E com o tempo você ia apurando a vista, e no que você apurava a vista, você conseguia distinguir naquela escuridão que havia um círculo no chão. Na verdade, havia como que uma calota, uma seção de esfera preta dentro do preto. E aí ela ia se acomodando consoante o seu olho se adequava com a luz, até que você percebia que aquele que parecia um tapete preto de veludo não era propriamente um tapete, era um buraco. E aí você ficava muito impressionado, ia se aproximando do trabalho e ia se aproximando do buraco, tentando entender qual era a profundidade e qual era a forma dele. O próprio artista contou-me que uma mulher ficou tão nervosa que jogou o óculos dentro do trabalho. E, recentemente, esse trabalho foi exposto na Fundação Serralves, não esse, uma outra versão, e um fulano caiu dentro desse buraco, né? Meio que atraído por aquilo. Então, é um trabalho que, em lugar de mandar você para cima, manda você para baixo, para o âmago da Terra. E a Terra como um ente feminino, é uma marca característica da busca do Anish Kapoor. Esse é o buraco do lado de dentro. É assim que ele funciona nessa fotografia, que subtrai a mágica do trabalho. Esse é o famoso obelisco quebrado, que também é uma bela discussão, no sentido que faria mais... qual é o monumento mais significativo, mais coerente com o momento em que nós vivemos. Por exemplo, nós temos um monolito semelhante a esse ali no Ibirapuera, tá certo? Aquele obelisco. E aqui ele subverte o obelisco, tornando-o quebrado. E veja aqui a formação, é a pirâmide. Então, isso remonta lá aos egípcios, essa construção antiquíssima e referencial, que foi muito comentada. Isso é um trabalho de 69, mas vocês lembram que o Pei, o arquiteto, ele plantou uma pirâmide, só que de vidro, ali entre o espaço do Louvre, né? E aqui um dos trabalhos mais inquietantes, mais inteligentes que eu conheço, do Walter de Maria, o escultor norte-americano. Ele está na Praça Central de Kassel, fica em frente ao Museu Fridericiano. Kassel é o centro da Alemanha, quase o centro geométrico, e é onde acontece aquela que talvez, está entre as 3 maiores bienais, ou eventos dedicados à arte contemporânea, mega eventos. Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo e a Documenta de Kassel. E ele, em 77, o próprio curador, enfim, convidou para fazer um projeto para o centro da praça. E eles tiraram o obelisco que lá estava. Havia um monumento, havia uma estátua de um príncipe. Eles varreram para o canto da praça e colocaram isso, que até hoje lá está. E bom, para quem chega com expectativas de trabalhos grandes, tende a se frustrar, porque olha para isso, o que essa chapa de aço cor tem com esse anelzinho aí no centro prateado. Aí ele vai, é inevitável,
É inevitável em arte contemporânea você buscar o socorro numa etiqueta, que de alguma maneira explica para você aquilo que você está vendo, que dá a chave, né? Embora desde Marcel Duchamp a grande ideia é driblar. Você vai para a etiqueta e ela amplifica o problema em vez de resolver o problema. Mas aqui, de alguma maneira, esclarece. O nome é quilômetro vertical. Quer dizer o seguinte, que tem, como se for um vergalhão de 1 quilômetro, ele está enfiado no chão, e aí está enterrado. Você só tem acesso, portanto, à extremidade superior dele, que é esse anelzinho que você está vendo ali, prateado. É, portanto, um antimonumento, ele frustra você em todos os sentidos. E ele cresce, mas você não sabe até que ponto, porque é aí que você percebe que uma coisa é você ver 1 quilômetro, é você andar 1 quilômetro, outra coisa é você imaginar 1 quilômetro. Isso é uma linda noção para nós, dentro da academia, que lidamos com conceitos, e que conceitos são abstrações, e nos depararmos com o descompasso que existe, o abismo que existe entre a experiência da coisa e o nome dela, e as características que descrevem uma noção. Isso é um belo trabalho, e aí eu vou fazer um breve rastreio histórico, mostrando onde que começa a destituição, alguns passos importantes, a destituição do pedestal. Os Burgueses de Calais foi uma peça do Rodin, feita para a cidade de Calais, e a cidade de Calais fez uma homenagem de um incidente acontecido séculos antes, quando a cidade de Calais estava sob o cerco do exército inglês, e algumas pessoas, alguns cidadãos heróicos, eles se entregaram para o exército, para que o exército levantasse o cerco, para que o general levantasse o cerco, porque a cidade estava morrendo de fome. Muito bem, o general não apenas não levantou o cerco, o general inglês, como condenou-os à morte. A morte foi comutada, eles não morreram disso. E eles entraram para a história como exemplo de profundo altruísmo e de um pensamento comum, de doação das suas próprias vidas em prol da vida de todos. Rodin foi convidado, porque era o artista que naquela altura estava gozando de um prestígio imenso, a obra foi feita e ela foi recusada. Hoje nós temos isso na conta de clássico, porque, obviamente, a obra de arte é uma noção histórica, e ela muda com o passar do tempo. E esse trabalho ele foi sendo rechaçado. Ele foi feito, ele foi pago, mas ele ficou rodando, errando pela cidade de Calais, porque ninguém o queria. E por que ninguém o queria? Em primeiro lugar, porque eles estavam destituídos de base. Isso que vocês estão vendo como base é bronze do mesmo material e é quase o resto do chão. É quase nada. É um pequeno artifício para que as peças possam ficar pousadas, portanto, amarradas no mesmo plano. E ele fez uma escultura que é praticamente 1 para 1, porque elas estão no resto do chão, elas estão próximas. E os heróis não podem ficar próximos. Os heróis têm que ser inatingíveis. Então, na escala 1 para 1, tem essa proximidade que incomodou aqueles que encomendaram. E, em segundo lugar, o incômodo vem também porque ele não retratou as pessoas como heróis exclusivamente. Notem que aqui, embora este homem tenha uma face grave, esse aqui está falando, agora este aqui está desesperado. Nós vemos isso pelos planos, vamos variando. Olha, a visão de alguém que é corajoso e que encara o seu destino com sobriedade, contrasta profundamente com essa figura que está visivelmente desesperada. Tá? Olha aqui a gente tem uma noção que fizeram um pequeno pedestal para proteger o pedestal, que já quase se confunde com a própria peça. Tem outros elementos aqui, mas, enfim, não vou tratar deles. Aí há um passo, todo passo é importante, não é mais importante. Brancusi é uma pessoa, é um artista,
fundamental e devemos a existência dele, de alguma forma, a Rodin. Bom, não há nenhuma novidade nisso. Qualquer matemático deve aquilo que ele faz aos outros matemáticos que vieram anteriormente. E como escreveu o Eugênio Dors, o famoso esteta espanhol, ele diz assim, taxativamente, tudo que não é tradição é plágio. É uma boa ideia, tudo que não é tradição é plágio, porque tudo é tradição, em última análise. Porque o plágio, bom, aí é beber na fonte. Ele destitui de vez, a peça está pousada sobre uma mesa. Até você pode dizer, bom, se a mesa é o pedestal, alguma coisa mudou, porque a mesa é um objeto prosaico. E essa peça que ele coloca sobre a mesa é um ovo de metal. É um ovo, bom, vocês reconhecem aqui Tarsila do Amaral, reconhecem Brecheret, reconhecem Fernando Léger, não é à toa, porque tudo isso deriva, de algum modo, do grande Constantino Brancusi. Né? Tem particularidades aqui muito interessantes, e eu só vou fazer menção a uma. A peça é espelhada. Ela é um bronze polido, de tal modo que ele vira uma superfície reflexiva. Até a figura do Brancusi, as obras escultóricas não eram reflexivas. E, portanto, ele entra para a história da arte também por isso. Primeiro, porque acaba com o pedestal, ou tematiza o pedestal, como nós veremos, e segundo, porque também coloca a superfície espelhada. A superfície espelhada cria um problema que nós estamos vendo aqui. Essa linha que vocês estão vendo, acompanhando o meu cursor, parece ser o limite da peça. Pois não é. O limite é essa linha que é evanescente, esse plano que é quase um halo, uma transpiração, uma exudação deste bronze. Pois essa linha grossa, mais grossa, ela é nada mais nada menos que o reflexo da sala na própria peça. Então, a questão é o seguinte, a peça está no espaço e o espaço está na peça. Isso é tão mais importante que esse buraco que vocês estão vendo aqui não é uma ranhura desse material. É um buraco feito no lençol que o fotógrafo cobriu a máquina fotográfica com a qual ele estava utilizando para fotografar a peça, senão a máquina e ele apareceriam fotografando. Percebe? Isso, em 1910, cria uma tensão muito interessante, porque lembram quando, por exemplo, os sociólogos começam a se perguntar, na esteira dos físicos que também se perguntam, até que ponto o observador interfere nos fenômenos? Faz parte do fenômeno. Aqui é uma demonstração de como o pedestal vai sendo retrabalhado por Brancusi, e eu tinha, a conversa eram 45 minutos, mas tinha projetada para 45 minutos, mas nós gastamos aí uns 10, então eu não quero me alongar muito, quero só chamar a atenção para essa transformação do pedestal em 3 pedestais. Ele tematiza o pedestal, não é? E é madeira, e pedra, e bronze. E com isso ele fala de 3 eras. Quer dizer, a madeira como material macio é a primeira matéria primordial, preferencial da escultura, ainda muito presente. A segunda é a pedra, e terceiro é uma terceira era. Tem um empilhamento de era aí, o que você está vendo, fora que isso aqui é uma peça encontrada, né? É uma base de um altar que ele teria visto. Aqui é quando o pedestal ele tira-se o que está em cima, e ele próprio, veja, com a mesma feição piramidal, ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo elaborado. Né? Então, é um atributo da escultura monumental. E aqui ela está desbastada, descarnada da sua finalidade simbólica. Não de todo. Não de todo, porque ele está falando de uma coluna. E uma coluna, se você volta no tempo, bom, por exemplo, na Bíblia, você pensa na Torre de Babel, o que é aquilo? O que é uma coluna? Sendo que a coluna ela está em tudo quanto é cultura, ela é recorrente.
como, senão a tentativa de estabelecer uma conexão entre o chão onde nós estamos e o céu. Nem todas as culturas colocam a divindade num plano mais elevado, mas é grande a quantidade daquelas que o fazem. E o Brancusi leva esse projeto às últimas consequências ao fazer a sua coluna Sem Fim, que é um monumento feito, ele é um romeno, feito para os romenos desaparecidos na Primeira Grande Guerra. Então, aqui você vê, isso é feito com cimento, com concreto armado. Aqui, a escala, vocês já adivinham o tamanho disso, a beleza e como é que isso se lança em direção ao céu. Recentemente, isso foi tematizado e pensando também nesse caráter evanescente, como um monumento pode ser evanescente. Como essa ideia, porque o que está na coluna impressa, o que subjaz, é a ideia de religação entre o chão e o céu. A ideia de religação é etimologicamente da onde deriva a palavra religião, ela quer dizer religar. Recentemente, o Anish Kapoor produziu Ascensão, a ideia de ascensão, sendo que ele fez o Descendo para o Limbo, que foi o primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, e aqui ele sobe. Isso foi no CCBB, aqui em cima havia um exaustor, aqui embaixo tem um pequeno pedestal para que possa ocultar uma máquina que produz vapor. Ele construiu uma série de biombos e fez aqui atrás dessas colunas, colocou ventiladores, de tal modo que havia um fluxo de vento que esse percorria o caráter cilíndrico, aí, o espaço cilíndrico desse hall do CCBB do Rio de Janeiro. O detalhe é o seguinte, o Kapoor aceitou fazer essa exposição em 2006 porque o Marcelo Dantas acenou com ele com esse espaço, porque ele havia exposto esta peça num espaço muito menor, na galeria, lá em Saint-Geminian, na Galeria Contínua. E aqui ele, olha o pé direito da peça. A peça é de uma delicadeza, porque o que ele fez é uma espécie de um tornado, um torvelinho mais doméstico, portátil, vamos dizer, dentro. E o que era lindo, os biombos que estavam aqui era para impedir o cruzamento de ar. Que se cruza o vento, desfaz. Agora, as pessoas se reuniam e ficavam em torno disso aqui, vendo, porque é lindo e hipnótico, e o vento era barrado pelo corpo delas. E aí, de modo que essa onda aqui, esse torvelinho, esse turbilhão, ele se desfazia. Era muito sensível, muito sutil. Aqui um outro trabalho extraordinário sobre, olha que forma muito interessante de monumento. A Rachel Whiteread, ela foi convidada como uma artista também que estava em ascensão para fazer um monumento para uma grande praça, onde até então havia um daqueles conjuntos edificados de casas baixas geminadas, como a gente pode ver ao fundo. Enfim, eles destruíram um quarteirão inteiro e aí para fazer uma praça e resolveram fazer um monumento. O que a Rachel fez? Ela pegou uma das casas, pediu que uma das casas não fosse derrubada e injetou concreto na casa. E aí, uma vez injetado o concreto e seco, ela retirou as paredes. Então, ela espacializou, ela solidificou, ela positivou o negativo, aquilo que até então era o vazio, ficou cheio, dando uma densidade, preservando aquele monumento, aquele espaço, aquela forma de convívio, aquele tipo de relação que é facultada pelos espaços domésticos. Cada espaço tem a sua característica e esse é um padrão que, como padrão, vigora até hoje dentro das casas britânicas. Aqui é uma vista da frente da casa, do monumento. O detalhe é que foi destruído. E foi destruído porque, enfim, houve uma grande grita e a reclamação era que isso não era bonito e não era para ser bonito mesmo. O que é ser bonito? Bonito é a beleza da discussão, a beleza das ideias, a beleza das noções. Mas as pessoas estão muito pouco afeitas a isso. Então, o gosto médio, como se fala, é frequentemente medíocre. Não é à toa que medíocre e médio também são sinônimos ou são coextensivos. As pessoas não entenderam
que isso embelezava, e quer-se muito, exige-se muito, pede-se que a arte seja um embelezamento, o que mostra que não se discute o tema. Afinal de contas, bom, os cristãos, grande parte de nós somos cristãos, cultuam uma cruz onde Cristo foi morto por nossa culpa. Afora a questão aí da culpa, entra uma adoração que tem tinturas necrófilas, ou não. Então, é isso que as pessoas usam, 2 pesos, 2 medidas. E quero só mostrar mais 3 trabalhos, já estou caminhando para o fim. O magnífico trabalho da Ana Mendieta, onde ela se apresenta a partir de fotografias, que são registros de covas que ela realiza em chãos variados, e ela faz essa cova aqui, por exemplo, com os braços abertos, aqui não, os braços levantados. Tem covas as mais variadas, aqui num terreno nevado, aqui à beira de um rio. Ela lida com fogo, ela tem a ver também com as pessoas. Eu já vi muita gente associando isso à morte. Eu acho que está associado tanto à morte quanto à vida. Se tem mitos, por exemplo, com os aborígenes australianos, dizendo que, no princípio, os gigantes estavam adormecidos, quando então choveu e eles se levantaram da terra. Bom, nós também vemos do barro, segundo certas cosmogonias que não são, talvez, mais próximas, não é? E ela vai fazendo, então, é um monumento efêmero, é uma referência, é uma lembrança dessa nossa relação com a Terra, relação essa que nós perdemos gradativamente, paulatinamente, e hoje estamos vivendo esta situação. Aí um outro trabalho, desculpe, eu errei, eram 3 e não 2, o do Michael Heiser, que também é deslocamento e recolocação de massa. Ele faz um grande buraco, de onde ele retira a terra, e dentro deste buraco ele coloca um pedaço de pedra que tem o mesmo peso da terra que ele tirou, o mesmo peso. Ora, isto porque a pedra nada mais é do que a terra condensada. Quer dizer, de onde é que vem a terra? De onde que vem isso que nós chamamos o chão? Se não da corrosão ao longo de milhões de anos, das bactérias dentro dos interstícios imperceptíveis, minúsculos, das pedras, por exemplo, do basalto, corroendo, erodindo e terminando produzindo o que nós chamamos de chão. E aí ele tem como que, bom, aí sim, um trabalho que fala também dessa devolução do corpo que sai da Terra e volta para a Terra. O penúltimo trabalho é uma proposta para índios e brancos, monumentos feitos para índios e brancos, transposições disso, 30 réplicas de monumentos construídos a partir dos massacres indígenas ocorridos no século XVIII e XIX. Sam Durant, que é um artista norte-americano, ele fez uma exposição impressionante e ele faz um levantamento que, durante a Guerra de Secessão, existe mais de uma centena de monumentos feitos aos brancos, alguns deles feitos para um soldado apenas, enquanto que, dentro desse mesmo lapso, aliás, antes da Guerra da Secessão, Guerra da Conquista dos Índios, da conquista do Oeste, ele compulsou apenas 2 monumentos dedicados aos indígenas. Então, ele foi o primeiro, aonde eu tenho notícia, um trabalho de 2005, de maneira mais categórica, assertiva, a discutir dentro da comunidade norte-americana a relação com os monumentos. Esses monumentos estavam para quem? Recentemente, ele fez um trabalho fortíssimo, que era a reconstrução, também no alto, de patíbulos. Esta ideia de que patíbulos para enforcamento, eles eram um espetáculo público, onde as pessoas acorriam com muito interesse, com aquele interesse sádico, e que foi lembrado muitíssimo bem, narrado, divertido, embora macabro, no Dickens, no Conto de Duas Cidades. As pessoas fazendo crochê
sentada na primeira fila e vendo as execuções pela guilhotina. Então, a morte como espetáculo. Isso é tratado como, por exemplo, logo no começo do Vigiar e Punir, do Foucault. O último trabalho que eu tenho para mostrar é o pedestal do mundo, do Piero Manzoni. Ele faz um pedestal, e esse pedestal, à maneira de um atlas invertido, sustenta o mundo. Quer dizer, o mundo é que está em questão, o mundo é que deve ser cultuado, é o que deve ser memorizado, é o que deve ser conservado. Essa é a ideia de Piero Manzoni, um artista precocemente falecido e que realizou poucas obras, mas que tem a força que esta obra que tem, uma obra que é emblemática do pensamento sobre o papel do monumento, o lugar do monumento na sociedade contemporânea. Eu abro com o Caetano Veloso vestindo um parangolé e cantando, pelo menos para mim, imaginariamente, eu olho essa foto e imagino que ele estaria cantando Tropicália, que é uma música, como vocês sabem, de 1967, muito embora ela tenha sido lançada em 68, que é o mesmo ano, aliás, em que o Caetano aparece vestindo o parangolé do Hélio Oiticica. Por que essa imagem, no nosso contexto e nas questões que vem me tomando nos últimos anos, ela me importa? Porque chama a atenção que Tropicália é uma música toda pontuada pela construção e desconstrução de um monumento de papel crepom e prata, que na mão direita tem uma roseira e no pulso esquerdo um bang-bang, em cujas veias corre muito pouco sangue, mas no seu coração balança um samba de tamborim. Eu cada vez me convenço mais que nós temos ainda muito o que aprender com a Tropicália, com o cinema novo, no sentido de pensar novas estéticas da memória. E quando eu falo de estéticas da memória aqui, eu estou assumindo dois pressupostos ou dois pontos de vista, seria mais correto dizer. No que diz respeito à estética, eu deixo claro no ponto de partida da minha apresentação que não, a estética aqui não está sendo tomada como uma teoria da arte em geral, como é muito característico de boa parte da filosofia ocidental. Tampouco é uma teoria da arte que remeteria aos seus efeitos sobre a sensibilidade, como outra boa parte da filosofia ocidental nos faz crer. Mas entendendo aqui estética como um regime específico de pensamento das artes, um modo de articulação entre as maneiras de fazer, as formas de dar visibilidade a essas maneiras de fazer e os modos de pensabilidade dessas relações. Essa é uma definição cara ao Jacques Rancière. Para quem se interessar, essa discussão é feita em profundidade nessa obra, na partilha do sensível, estética e política. No que tange aí ao segundo ponto de vista, ao que complementa esse conceito estéticas da memória, com o qual eu venho trabalhando, esse da memória aqui é importante frisar que não implica obras que tematizam a história, mas sim práticas que discutem a memória a partir do campo da arte, ou seja, elas não somente versam sobre
determinados temas da história, como ocorre na Escrava Isaura, na Lista de Schindler, em filmes incríveis, para que não se pense que versar sobre temas da memória significa produzir obras banais, como é claro, a partir do cinema da Lucrécia Martel, uma cineasta argentina sensacional. Quem nunca assistiu, corram. Bom, isso para calçar um pouco em que termos eu penso essa relação de estéticas da memória que nos é tão cara aqui na nossa reflexão. Essa estratégia que combina, portanto, um regime específico de pensamento das artes sobre o mundo, e, portanto, então, estou assumindo que, sim, as artes pensam o mundo, elas não expressam o mundo. A arte não tem nada a ver com sensibilidade. Isso seria a morte da obra do Duchamp, ou, enfim, algo de muito problemático para as pessoas que se sensibilizariam vendo um urinol de ponta cabeça, e que é um marco referencial para nós pensarmos a arte contemporânea fora do campo da sensibilidade, e sim como um campo de pensamento com características muito próprias. Essa estratégia, ela também nos convém aqui, porque nos permite sair do campo específico da tradição artística ou do circuito da arte, daquilo que se constitui ou é definido ou é reconhecido como obra de arte, e isso, então, nos dá a munição para dar conta de um leque mais abrangente e que está em pauta nos movimentos de contestação aos monumentos no mundo todo, e que não começou agora, e onde esse confronto é mobilizado por tensões sociais e históricas, mas que se projetam no espaço público via metodologias ou práticas que vêm do campo das estéticas da memória. Essa chave que eu proponho para nós pensarmos os monumentos não poderia escapar a uma reflexão sobre o que significa o monumento. A palavra latina, monumento, tem as suas raízes num outro verbo, numa outra palavra latina, que é um verbo monere, e que é comumente traduzido como fazer recordar. Eu gostaria, isso é uma investigação, se alguém já estiver mais adiantado, como eu adoraria receber referências, em que momento da história que se desloca o sentido de monere para essa associação com fazer recordar. Porque monere, qualquer dicionário de latim é capaz de nos esclarecer sobre o assunto, monere quer dizer avisar, revelar, predizer, sinalizar, advertir. Portanto, esse é o seu significado primeiro. E o que é muito interessante é que este verbo monere vai dar, antes de criar esse sentido de fazer recordar, ele vai derivar em um substantivo que é o mônio, né? Que alguém aqui já deve estar pensando que tem alguma relação com o demônio. Sim, óbvio que demônio e mônio são parentes linguísticos, mas o mônio, ele é o oráculo, é aquilo que revela os perigos, que nos alerta para os eventos nefastos, que nos previne contra as ameaças do destino. Em suma, o mônio é a indicação do mal. Monere, portanto, estava muito mais próximo, nas suas origens latinas, daquilo que pode ser traduzido como mau agouro, sinal de um desastre, do que como recordação.
E por isso essa palavra acabou dando origem a uma outra muito interessante, que é a palavra monstrum, outro substantivo derivado de monere. Ou seja, monere é uma referência à manifestação da predição das coisas ruins. Aquilo que dá visibilidade a este mal, ao que é ruim, é o monstrum, né? Que pode ser o seu agente, o seu objeto, ou ainda um símbolo aí do que preconiza o infortúnio. A palavra monere, ela tem ainda outros sentidos, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas derivações que essa palavra teve na língua portuguesa, porque essa palavra remete, ela é a mãe, ela é a raiz de admoestação, ela é a raiz de premonição, ela é a raiz também de monitorar, né? Portanto, monere é não só uma advertência, um aviso, um alerta contra um mal que está por vir, mas é também a capacidade de predizer, da profecia, do presságio e, no que diz respeito a monitorar, tudo aquilo que significa acompanhar um evento, um processo, vigiá-lo, perscutá-lo, para poder prever o que está por vir. Portanto, monumentum, essa palavra que virou um monumento à recordação, é uma espécie de síntese de todas essas variantes que estão aí colocadas nesse passeio sobre a sua etimologia, né? A gente poderia dizer, portanto, que o monumento, ele é uma espécie de fantasma, ele é um sinal, um indício que aí sim pode invocar a aparição da memória, quando se fala, por exemplo, como o Aguinaldo já discorreu, e eu vou ser bastante sucinta sobre esse tópico, quando se fala, por exemplo, do monumento mortuário, que é uma das primeiras manifestações da monumentalização. Posto sobre um túmulo, o monumento, a visão desse monumento, evoca uma pessoa morta que ali está, né? O que o monumento faz, portanto, ao evocar a presença do morto, é fazer com que nós recordemos dessa pessoa viva. E eu repito, portanto, o monumento é um fantasma, né? Ele é uma fonte evocadora de fantasmas. Ele traz sempre uma recordação, uma lembrança, mas ele também produz um efeito de terror, de perturbação. Ele é a marca traumática em si, né, esculpida aí, em vários formatos. Na Roma Antiga, especialmente os grandes monumentos, foram aqueles monumentos do Império, não os da República, que consagrava o cidadão. E quando os povos ditos bárbaros invadem Roma, a primeira coisa que eles fazem é destruir todos os monumentos de arte, monumentos esses que são os monumentos da glória imperial romana. Daí a conotação negativa da palavra vândalo. Os vândalos são aqueles que não sabem o valor das coisas, que destroem a civilização. Mas talvez os vândalos soubessem exatamente o que estavam fazendo quando destruíam os monumentos da Roma imperial. Talvez eles compreendessem melhor do que os próprios imperadores romanos qual era o valor subjetivo e não material embarcado naquelas peças, né? O monumento está sempre relacionado
a uma história do poder, e como nós vimos a partir dessa história de alguns milênios em minutos, não é de hoje que ele é contestado, né? O que caracteriza, talvez, a contestação contemporânea é o monopólio do Estado sobre o poder da memória. É bastante verdade que as primeiras referências aí à relação entre arte e memória, como a lei da Assmann, né? Num livro que é já um clássico, deixou claro, elas vêm aí desde a Grécia clássica, as primeiras manifestações, segundo dessa relação entre arte e memória, segundo a lei da Assmann, remontam aí ao século IV antes de Cristo. Mas essas artes da memória da antiguidade grega, elas são um conjunto de técnicas de memorização que são aperfeiçoadas aí ao longo da Idade Média, são as famosas ars memorandi. É apenas no campo da modernidade que se pode verificar a construção de uma estética, no sentido de uma articulação entre práticas artísticas, práticas de memórias relacionadas a procedimentos que são procedimentos formais, procedimentos técnicos, procedimentos conceituais e políticos. Basta que nós pensarmos na arte funerária renascentista, aqueles túmulos do Michelangelo, que são bastante recorrentes nas histórias, nas aulas de história da arte, os retratos renascentistas, sempre devotados a nobres e a papas. Portanto, é nesse momento que nós podemos começar a localizar algo que se desloca das artes memorandi da antiguidade, da Idade Média, para as estéticas da memória. Essa correlação entre estéticas da memória, estratégias para perpetuar a imagem de alguns indivíduos do poder para a posteridade por meio das artes vai se manter aí ao longo do século XIX nas cidades europeias e americanas, conforme as independências aí nacionais eram conquistadas, mas com uma diferença essencial: elas se expandem para a escala urbana, né? As artes passam a se misturar com a arquitetura e com o próprio planejamento urbano. Elas adquirem novas funções, como, por exemplo, se tornarem referências na paisagem, para orientar o deslocamento e a memória coletiva. A reurbanização de Paris, promovida pelo Haussmann, é o exemplo sempre presente desse processo. Vocês, como em grande maioria, estudantes de arquitetura, não só conhecem essa história, como conhecem ela provavelmente muito melhor que eu. É só no campo da arte contemporânea que estéticas da memória, alternativas às obras de arte, produzidas a partir das demandas do Estado, vão se consolidar e assumir uma série de linguagens. E isso vai se dar desde os confrontos com imagens do poder instituído, vai se dar por meio de novos formatos de infiltração na paisagem, como é muito presente no grafite nova-iorquino dos anos 70 e 80, e se dá também em intervenções urbanas desautorizadas, como as que aconteceram aqui em São Paulo, feitas pelo Grupo 3 Nós Três, com os ensacamentos, né? O que a gente poderia dizer é que, primeiro, os artistas desmontaram os arquivos, e isso localizando aí muito num procedimento que marcou
a arte contemporânea aí dos anos 60 aos 2000 e rendeu um ensaio clássico do Hal Foster, que é o artista como arquivista. Tem o artista como etnógrafo e tem o artista como arquivista. Esses artistas dos anos 60, eles desmontaram o arquivo ao tirar do Estado o seu monopólio sobre o direito de organização da memória, né? E muitas referências poderiam ser citadas aqui, mas eu gostaria de enfatizar que depois dos anos 90, e particularmente ao partir dos 2000, especialmente no Sul Global, quando nós falamos de Sul Global, nós não estamos falando numa região geográfica, nós estamos falando numa região geopolítica, né, que inclui a nós, que inclui a Oceania, que inclui parte da Ásia, e são esses artistas que vão tomar a si o fazer da história o seu grande objeto, já não mais o arquivo, a partir da leitura do arquivo, mas a partir da historiografia propriamente dita. Diria que o que se impõe aqui é a demanda por uma outra forma de conhecimento do presente, pelo acesso ao passado, as lutas pela recuperação do direito à memória, que é algo que nos atravessa, são uma questão desse impulso historiográfico nessa produção que vem do Sul Global, porque nesse Sul Global é que estão em jogo as interdições que foram caladas aí durante décadas nos porões das ditaduras, as disputas de narrativas, as memórias traumáticas que reverberam as heranças das brutalidades do colonialismo. Isso aparece na obra da Rosângela Renaud, que eu passei agora há pouco, essa coleção sensacional de Lenins descartados e brutalizados, entre outros inúmeros trabalhos da Rosângela, e aparece com vigor, por exemplo, na obra do Tiago Santana. Em particular, essa obra do Tiago é uma performance num antigo engenho de açúcar do Recôncavo baiano, que é o engenho do Oiteiro, onde ele trabalha essas ruínas, tentando ler as marcas que o tempo não foi capaz de apagar. E é por isso que nessa performance uma cascata de açúcar rui ininterruptamente sobre o corpo de um homem negro, que no caso é o próprio Tiago, nessa foto. É uma forma de ativar um espaço inóspito como uma tentativa de refletir sobre a colonialidade que age sobre os corpos e nos corpos racializados, né? É central também em uma série de obras da Bianca Turner, que eu muito feliz descubro que está aqui presente. A Bianca tem várias obras relacionadas à presença da ditadura entre nós. Ela faz essa releitura de várias formas, e eu chamo, por uma questão de tempo, atenção para um trabalho, que é uma performance também, como no caso do Tiago Santana, que é o Corpo Cidade, em que a Bianca sai para renomear as placas dos agentes e personagens da ditadura de 64, presente aí nos nomes das ruas da cidade de São Paulo, né? Quando eu falo que São Paulo é um assunto infinito, levem a sério essa questão. E está presente também nas formas com que o Bruno Moreschi vem trabalhando a desmonumentalização dos lugares da memória, como o corpo a corpo que ele faz com a pintura do Pedro Américo, Independência ou Morte, que ele comentou na semana passada aqui,
e que eu gostaria de frisar a relevância desse trabalho que envolve os pintores do Trianon e da Praça da República na repintura em grande escala de um detalhe que é, não por acaso, lateral nessa mega obra do Pedro Américo, que é as imagens que retratam o povo nesse contexto do DEC, do Sesc Ipiranga, o que acaba transformando tudo numa performance também, e tendo no Sesc Ipiranga muito próximo aí das margens plácidas, né, que coroam esse imaginário. Aparece e se atualiza e toma outros caminhos na obra do André Penteado, que também nos honra aqui com a sua presença e que me encanta aí pela forma como ele repensa a história à luz das memórias desses nossos futuros abortados e como eles se constituem como projetos de fracasso. Essas imagens são do livro Cabanagem, do André. Por uma questão de tempo, eu não estou incluindo outras séries fotográficas dele, que são A Missão Francesa e o mais recente, Farroupilha. Esses livros são facilmente acessíveis e eu recomendo com toda a força, porque eles falam de processos dessa violência social do Brasil contemporâneo, da importação de modelos culturais e da forma como os projetos são interrompidos e abandonados. Eu poderia dar uma série de exemplos da arte contemporânea, nunca com a competência, o brilhantismo e a erudição do Aguinaldo Farias, mas eu preferi e prefiro me concentrar aqui no caso brasileiro, porque eu estou realmente muito apegada a esta ideia que nós precisamos redescobrir a Tropicália e as suas motivações de desmonumentalização, que são feitas por pactos também com as revoluções tecnológicas do seu tempo. Não é só uma aposta na recuperação de saberes e tradições ancestrais, mas sim essa aposta feita sempre com uma vocação que já não é mais nem antropofágica, ela é tecnofágica, propriamente dita, né? Por isso que eu insisto que nós precisamos rediscutir, redescobrir a Tropicália e as suas particulares formas de desmonumentalizar e ressignificar a história, lembrando que tudo em história começa por um gesto de separação, de escolhas. Um dos nossos teóricos maiores da historiografia o disse, que é o Michel de Certeau, né? E que, sim, o arquivo é uma tecnologia de poder que nós precisamos contestar, mas contestar o arquivo não pode ser simplesmente esse afã de completá-lo, procurando inserir ali tudo, como se tudo pudesse caber em um arquivo, como se o arquivo pudesse ser um decalque do real. Nós já aprendemos com Borges o risco de abolir a representação. Eu remeto aqui a esse microconto que vários de vocês devem conhecer, sobre um império no qual cartógrafos delirantes pretendiam fazer mapas tão perfeitos, mas tão perfeitos, que eles chegariam a uma escala de 1 para 1. E, de fato, eles conseguiram fazer esse mapa. E o que aconteceu foi trágico. O mapa esmagou aquele império. Sem a representação, não é possível, sem a distância da representação, sem a lacuna, sem o que se perde, sem o esquecimento, é impossível pensar, é impossível
representar, como nós já aprendemos com outro tristíssimo personagem borgiano, o Funes, o memorioso, que era aquele sujeito que tinha um registro cronológico de tudo, ele sabia exatamente o minuto, o segundo, que cada uma das coisas aconteceram. E o que acontece com o Funes é que ele perde a capacidade de pensar. Porque pensar, diz o Borges nesse conto, é generalizar. Isso é um alerta. Nós precisamos pensar que lugares, que instituições, e especialmente que e quais estéticas da memória falam com o nosso presente e nos permitem interrogar o passado para construir outros futuros. E eu encerro essa apresentação com uma obra que, para mim, é um statement da artista Érica Ferrari, que agora também é estudante da FAO, acabou de ingressar no doutorado, bem-vindíssima Érica Ferrari. Nós é que somos o patrimônio. Essa discussão precisa partir de nós, dos nossos lugares e da nossa história. Eu falei, acho que tudo que eu gostaria de introduzir. Patrimônio é Nós é um grande statement e faz uma volta, né, com um olhar por nós, para nós, do coletivo MIA, e com essa reflexão que eu pretendia aqui encaminhar sobre uma necessidade de desmonumentalizar, não pelo simples derrubacionismo, mas comprometido com uma liberdade de se permitir esquecer, se permitir a entender que a história não se faz por acumulação, e sim pelo pensamento e pela nossa capacidade de pluralizar as representações.